Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar nesta manhã por estar aqui na tua presença, pela tua misericórdia e pela tua graça, Senhor. Obrigado pelo teu amor manifesto a favor das nossas vidas, e que nós possamos ser realmente levados ao entendimento que o Senhor tem para nós nesta manhã, para que sejamos enriquecidos com o entendimento do céu, com aquilo que está liberado, Pai amado, no céu para nós. Sofremos demais nessa terra porque não acessamos o entendimento do céu. Somos cristãos, mas continuamos vivendo com as regências da terra. Mudamos de reino, mas não mudamos de cultura. Precisamos demasiadamente e rapidamente estar alinhado com a cultura do céu. A cultura dessa terra, a cultura caída de Adão, ela nos sufoca, ela nos oprime, ela nos leva a necessidades, a medos, a esconderijos, e nós precisamos da cultura do céu, para que tenhamos temor de nos aproximarmos de Ti e estarmos sendo enriquecidos pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua grandeza. Por favor, nos ajuda, Pai, a sairmos de todo tipo de regência que nos prende nessa terra, no sentido de cultura, para que nós vivamos na terra a cultura do céu. Isso é um grande desafio, porque aqui estão os nossos adversários, aqui estão os nossos inimigos, aqui estão aqueles que têm se levantado para se nos opor, os nossos inimigos, Pai, não carne e sangue, mas aqueles que resistem à tua manifestação nas nossas vidas, e eles devem ser vencidos, e somente com a cultura do céu faremos isso, porque a cultura da terra, ela está alinhada com esta resistência. Então, nós ficamos paralisados. Tenha misericórdia de nós e nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bom dia de novo para quem entrou. Irmãos, é muito importante a gente entender que nós mudamos de reino e não mudamos de cultura. Então, o céu, ele tem uma cultura. O céu é um reino, mas aonde nós estamos também na terra, nessa natureza caída em Adão, também é um reino. E nós nos convertemos, aí a gente fala assim, pronto, está tudo feito, está tudo pronto, então eu estou tranquila, porque eu mudei de reino, agora eu sirvo a Jesus Cristo, eu confesso Ele como meu único e suficiente Salvador, e eu estou livre para avançar. Isso uma realidade a ser conquistada. Na verdade, você agora tem uma condição de avanço. Não é automático, porque você aceitou Jesus. Tanto é que nós estamos aqui nesses dias, nesse ano e nessa vida, aprendendo, ensinando, buscando a Deus para nós rompermos um monte de coisa. Então, na verdade, se tudo isso que nós pensamos muitas vezes fosse verdade, nós já estaríamos muito além do que nós estamos dentro da vida cristã que nós levamos. Então, nós insistimos em dizer, nós estamos salvos, mas não desfrutamos daquilo que tem para nós na totalidade, na abrangência que o céu tem disponível para nossas vidas, porque nós não mudamos de cultura. Então, nós temos medo. Eu quero que você entenda que a cultura é estabelecida dentro de nós, apesar de ser uma cultura doída, uma cultura que judia da gente, ela traz uma certa segurança, ela tem um ilusionismo, um encantamento. Então, dentro disso, seja em que área for, você tem uma cultura. Então, você viveu 10, 20, 30, 40 anos dentro de uma cultura. Então, vamos pôr a minha vida que eu vivi dos meus 10 anos até os meus 50, 52, dentro de uma cultura financeira de comércio. O que essa cultura faz? Ela acaba trazendo uma segurança. Porque se eu vivi dos 10 aos 52, vendendo carne, lanche, pizza e as coisas que eu trabalhei na minha vida, e se eu não morri de fome, e se eu conquistei algumas coisas, se eu criei o meu filho, se a minha esposa está viva, bom, de alguma forma, essa cultura que eu me expus todos esses anos, ela me sustentou. Mas se eu deixar essa cultura, eu vou ter problema, então. Porque aí de repente, vou ter escassez, vou passar fome, eu vou ficar sem uma proteção. Então, quantas e quantas mulheres que nós escutamos falar ao longo da minha vida, antes de ser cristão, que a mulher fala assim, não, mas aqui é difícil para mim, porque ele me bate, ele tem amante, mas ele coloca comida dentro de casa, ele paga a água, ele paga a luz, ele paga o aluguel, a casa é nossa, eu tenho um teto sobre a minha cabeça, sobre os meus filhos. Então, não tem como eu sair daqui.
Não tem como eu deixar esse marido, não tem como eu mudar de... Por quê? Porque tem uma cultura estabelecida dentro da cabeça dessa mulher que ela vê naquela figura humana, naquele homem, a provisão da vida dela. Então entrou uma cultura nela. Se eu deixar desse homem, eu passo fome. Meus filhos passam fome. Nós vamos morar debaixo da ponte, porque quem que vai pagar um teto, uma água, uma luz e pôr comida na mesa? É ele. É horrível. Me bate, me trai, me trata mal, eu não represento nada para ele, mas tem a comida na mesa. Então, o açougue para mim, o mercado, foram épocas assim complicadas. Não era uma coisa assim, falar, nossa, era isso que eu tava querendo, que eu queria fazer. Mas de alguma forma, eu olho para a mesa e falo, bom, do açougue vem um prato de comida. Do açougue vem uma veste. E aí nós caímos lá onde Jesus falou, ó, isso aí é para aqueles que estão sem o Pai, que se preocupam com o que vão comer, o que vão vestir. Para vocês, o Pai já vestiu vocês, mas aí é a cultura do céu, que nós não conseguimos absorver muitas vezes. Que Jesus está falando, absorva a cultura do céu. Quem te provê é o teu Pai. O que você vai comer, o que você vai beber. Então, se essa mulher que apanha do marido, que ele adultera, que ele trata mal, que ele não está nem aí com ela, vamos pôr uma mulher que não é crente, e ela tivesse um entendimento de alguma forma, que ela pode ter uma provisão do Deus Criador dos céus e da terra, ela sairia daquilo, mas ela não tem. Agora vamos para a mulher crente, que tem a obrigação de ter. Ela também não tem, porque a cultura sufoca ela. A cultura oprime ela. Então, dentro desse ambiente que você está sufocado e sufocado por uma cultura. E Deus está querendo trazer a cultura do céu para a terra para que você flua de acordo com isso. Então, de alguma forma, essa estrutura montada na terra, dessa cultura da terra, ela te sustentou até agora. Então você fala, bom, é difícil, é complicado, mas essas são as guerras da vida. Aí você começa a espiritualizar aquilo que você não consegue avançar. Não, pastor, é assim mesmo, porque veja bem. Aí você começa a argumentar, acha alguns versículos bíblicos, respalda a inoperância da tua fé, respalda a incredulidade, respalda e vai indo e vamos tocando a vida. Vamos embora. Daqui a pouco eu vou morrer mesmo, já estou salva e é isso aí que teve para mim. Não, não é isso que tem para você. Tem algo muito maior e muito melhor para você e para mim, para nós vivermos aqui nessa terra com uma cultura do céu. E isso é um desafio tremendo, porque nós vamos entender que nós estamos inseridos aqui, mas nós não somos daqui. O próprio Cristo falou isso, ó, vocês estão aqui, mas vocês não são daqui. A palavra de Deus fala isso. Então vocês estão aqui, mas eu sou de outro mundo, eu sou de outra coisa, eu sou de outro lugar, você é do céu. Mas de onde eu sou então, pastor? Do céu. Mas o meu pé pisa na terra, tá bom, mas você é do céu. Puxa a cultura do céu para a terra. Viva de acordo com aquilo que o céu tem para você, que Cristo tem para você, que o teu pai tem para você. Mas essa terra, essa essa nossa linhagem, essa cultura que ela foi tão bem arquitetada e colocada dentro das nossas vidas, que nós então ficamos assim, dá medo. E o medo, o que que você vai fazer? Nós temos aprendido, o medo te afasta. O medo, ele faz com que você, se você for ler lá, tive medo e me escondi. O temor não, o céu ele vai gerar sempre temor. O céu nunca vai te gerar medo. Então entenda isso que você vai perceber a qual cultura você está exposta. Se você estiver exposta à cultura da terra, à cultura caída, você vai ter sempre medo. E o medo te leva sempre a um esconderijo, porque você tem medo de apanhar. Shalom, Mamara, bom dia. Shalom, Carminha, bom dia. Então, dentro disso, o que acontece? Se você estiver inserida na cultura do céu, o medo é extirpado, porque você vai poder descansar no Senhor teu Deus e você vai ter agora temor. Aí o temor te aproxima de Deus e o céu te ensina como você anda na terra. Entendeu? Aí você vai trazer uma cultura para a terra, uma cultura do céu para a terra, para estar regendo tudo que está errado ou ao contrário do céu na sua vida aqui. Então você é um cidadão celestial que está com um corpo de carne e habita nessa terra, mas você não tem nada a ver com essa terra. Eu não tenho nada a ver com isso aqui.
Então, nós precisamos entender. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, fulana nem vive aqui, ela está, porque ela conseguiu ter um entendimento que ela choca as pessoas. E seria o normal. Mas aí você vê pontos isolados. Uma pessoa aqui, outra lá, outra lá. Fulana está muito mais no céu do que na terra. Ela parece que está desligada da terra, parece que está desligada do... Como é crente, mas isso aí não era para causar espanto, isso era para todo mundo. Isso é o que Deus espera para todo mundo, que nós estejamos lá, morando aqui, habitando aqui, por enquanto nessa carne. Então aqui nós teríamos que manifestar isso, sempre. Não um caso isolado, não de vez em quando. Então essa se torna um grande desafio mesmo para nós, para a gente poder entender isso e crer nisso, porque o céu é desafiador. Porque aqui, apesar do sofrimento, nós temos uma marcha, nós temos um ritmo. Veja aquele povo saindo do Egito, as barbaridades que eles falavam. Por que eles falavam aquelas barbaridades? Eles estavam sendo tirados do cativeiro, tirados da escravidão, eles viram os adversários dele morrendo, sendo afogados, quer dizer, acabou, Deus fechou um ciclo, e na jornada para o lugar que Deus estava levando eles, que agora eles tinham que puxar a cultura do céu, eles manifestavam sempre o quê? A cultura da terra. No Egito tinha comida, no Egito tinha peixe de graça, no Egito, no Egito, no Egito, eles não tiravam aquela cultura. Eles não falavam, cara, nós estamos agora, olha o que nós temos aqui, olha a presença de Deus, Deus levantou um libertador, Deus nos tirou, agora vamos falar do céu, vamos falar da presença de Deus, vamos falar do mar que se abriu e engoliu nossos adversários. Eles tinham um monte de coisa para celebrar, mas eles continuavam falando das coisas que estavam dentro deles. Na verdade, eles estavam com uma cultura tão enraigada que eles não conseguiam ver o milagre. Entenda que a cultura dessa terra ofusca o brilho do milagre. O que você tem de cultura da terra e o que eu tenho de cultura da terra, ele faz com que nós ficamos cegados para enxergar a cultura do céu. O príncipe desse século tem cegado o entendimento aos incrédulos. Mas você é crente em Jesus Cristo. E por que o seu entendimento está cegado? Porque você está apegada à cultura dessa terra. Você está apegado à segurança que essa cultura, ainda que de sofrimento, te traz. Então você e eu, nós temos medo de abrir mão dessa cultura e estarmos expostos à cultura do céu, e então nós vamos passar fome, nós vamos sofrer, nós vamos morar na rua, nós não vamos ter isso, nós não vamos ter aquilo, não vamos ter uma vez, e tudo isso que a gente fala, que é o que aquele povo falava saindo do Egito, vendo o milagre. Irmãos, não era para aqueles irmãos terem duvidado de mais nada. Nós precisamos entender que ver um mar se abrindo, você passa, aquele mundo de gente passando, depois você está lá do outro lado, e de repente você vê os seus adversários vindo, aquelas águas se fechando e matando todo mundo, não era para eles duvidarem, serem incrédulos de mais nada, porque eles viveram um dos maiores milagres que Deus operou nessa terra. Eles viram, nós ouvimos falar e temos que crer pela fé, mas eles não, eles estavam lá. Mas aí você vê o que eles falam, depois de ver isso, você trouxe nós aqui para morrer de fome, no Egito a gente tinha isso, nós estamos com sede, nós queremos carne, nada tá bom, nada serve, porque aquela cultura estava puxando eles de volta. É a guerra do altar que o apóstolo nos ensina. Tem o altar do céu, querendo se estabelecer dentro do milagre. E tem o altar da terra, da escravidão, querendo te puxar de volta dentro daquilo que você tinha miseravelmente para comer um prato de comida a duras penas, mas você fala, lá eu estava seguro, porque o céu parece que sempre nos traz uma insegurança, porque você não é cidadão do céu. Por isso que você está insegura na cultura do céu. Se você é cidadã da terra e você, aquilo que a cultura do céu é apresentada para você, te traz insegurança, medo, temor, medo mesmo, afasta você de Deus. Por quê? Você é cidadã da terra. Eu sou cidadão da terra. Quando eu escuto falar do céu, eu falo, pelo amor de Deus, isso não existe. Deus criar água para nós no meio desse deserto? Não. Lá no Egito eu tinha água. Aparecer comida aqui, não, lá eu tinha peixe de graça nada, os caras eram escravos, nada era de graça, tudo era com muito sofrimento, mas tinha uma cultura dentro deles, onde eles olhavam e falavam assim, lá era bom, eu era escravo, mas puxa, que legal,
depois de apanhar, depois de carregar muita coisa, depois de fazer muito tijolo, depois de não ganhar nada, depois de não deixar herança, depois de não ter perspectiva de vida, de mudança, de avanço, eu sento na minha casa e como um pratinho de comida que eu tenho no Egito. Lá era bom. Que vida gostosa que eu tinha. Não, a vida gostosa que nós temos é agora. A vida gostosa que aquele povo estava vendo é ver os adversários deles mortos, eles avançando para a terra que Deus tinha prometido para eles, eles vendo milagre dia após dia. Maná, água saindo da rocha, mar se abrindo, todos os milagres que Deus falou assim para ele, cara, eu vou rechear vocês do milagre. Deus precisou fazer algo muito pesado a favor daquele povo, porque eles estavam tão inseridos na cultura da terra, tão inseridos na escravidão, tão presos dentro daqueles anos que eles ficaram lá, dos 430 anos que foram passando, eles ficaram lá, que Deus precisava então abalar aquela estrutura, aquele altar, quebrar tudo. E mesmo assim, eles não aceitaram, eles não quiseram, eles continuaram dentro da cultura da terra, dentro da cultura da escravidão. Então você e eu, nós precisamos entender que nós somos escravos, nós éramos escravos, estamos saindo de um monte de ambiente de escravidão, e aquela vida que você tinha e eu tinha, apesar de a gente ter um prato de comida e uma camisinha para colocar, ainda que ela seja bonitinha, aquilo era escravidão, irmão. Aquilo não era o projeto de Deus, aquilo não era a cultura do céu. Entenda, creia e descanse no Senhor teu Deus. A cultura do céu, ela me abastece, o céu é responsável por mim. Sabe por que você tem medo? Porque na cultura da terra, de alguma forma, você põe a mão no negócio, você produz alguma coisa, ainda que seja escravo, e alguém te dá um pratinho de comida. Você depende de você. Na cultura do céu, você precisa aprender a depender do Senhor. E aí ele vai liberar para você aquilo que você tem que fazer, e aí você vai comer e beber fartamente, porque o céu é rico, o céu é abundante, o céu ele é tremendo. Deus é Deus do dono do ouro e da prata, tudo que ele fala multiplica, ele abençoa, ele faz as coisas acontecerem, de 5 pães e 2 peixes, ele faz uma multidão comer e sobra comida. Então Deus quer, Jesus ele trabalha nessa linha de raciocínio. Eu preciso colocar em vocês uma marca do céu. Na primeira multiplicação dos pães e peixes, o que Jesus fez? Multiplicou, e se você for ler lá, sobraram 12 cestos. O que Jesus estava fazendo? Entenda isso. Jesus estava falando assim, ó, dentro da cultura da terra, vocês iriam passar fome. Nós iríamos ter problema aqui. Mas, porque vocês recorreram a mim, e porque tinha esse pouquinho aqui para eu multiplicar, eu puxo a cultura do céu e multiplico, porque o céu tem o alimento. Na terra só tinha esse pouquinho, mas no céu tem o alimento. Então eu apresento esse pouquinho que eu tenho diante do meu pai e eu falo, pai, eu te dou graças por isso daqui. Agora multiplica, libera a comida do céu para nós nos alimentarmos aqui na terra. Aí há a multiplicação do pão e do peixe. Aí comem 5.000 homens, mais mulheres e crianças e tudo que você sabe. E aí depois o que me chama a atenção, 12 cestos restaram. Por que 12? Porque tinham 12 discípulos. Então Jesus estava falando assim, eu vou deixar, Pedro, um cesto, você um cesto, Márcia um cesto, Lilian um cesto, Teixeira um cesto, Carmen, Edney, todo mundo que está aqui, um cesto da multiplicação, da cultura do céu, para cada um de vocês, para vocês entenderem como o céu funciona. Receba essa marca do céu, é assim que eu trabalho, é assim que o céu funciona, é assim que o céu faz, é assim que o céu opera. Fica com essa marca, carrega esse cesto, carrega esse lugar de multiplicação, carrega esse lugar de abundância, vai olhando para esse cesto, vai se relacionando com a minha presença, vai se relacionando com a multiplicação, vai se relacionando com a cultura do céu, até você entender quem é o Senhor teu Deus. Carrega esse cesto. Então você tem que pegar esse texto da multiplicação e fazer com que isso faça parte do seu dia a dia. Jesus estava falando, faça parte desse dia a dia, esse cesto de multiplicação, para que na próxima etapa, para que na próxima escassez, para que no próximo momento vocês possam fazer. E aí você vai ter uma marca do céu. Então, dentro disso, nós estamos falando desde a semana passada, e eu já quero dar um conselho para você que não assistiu às 5 ministrações da semana passada. Tem aí uma playlist nos grupos, depois a pastora Fátima vai pôr de novo hoje,
a playlist das 5 ministrações lá da semana passada, dentro desse assunto da identidade e da restauração da mulher. Por que eu estou falando da cultura do céu? A mulher nunca vai ter a identidade dela restaurada se ela não receber a cultura do céu. Se você não romper com a cultura da terra, você vai estar sempre fora da sua identidade. Não tem como. Por que você não tem identidade hoje como mulher? Por que você não está restaurado hoje como mulher? Porque você não deixou a cultura do céu te alinhar e te levar no propósito que você tem para ir. Você ainda está com a cultura da terra, você tem o reino do céu, mas não tem a cultura do céu. E aí, então, a cultura da terra está te regendo. E aí você fica perdida, você fala, mas como que isso não rompe? Como que isso não acontece? Por que eu não tenho identidade? Eu sou crente, eu vou na igreja, eu faço, eu oro, eu jejuo, eu creio no que é pregado, eu entendo o que está falando. Ontem eu fui lá, não sei aonde, e o apóstolo pregou, eu entendi que eu sou abençoada, que eu tenho a bênção, mas não vai. Por que não vai? Porque você não deixa a cultura do céu entrar. Porque eu não deixo a cultura do céu entrar. Então, por favor, assista essas 5 ministrações da semana passada, porque tem uma linha de raciocínio ali que você vai precisar se limpar primeiro, para depois você pegar o que vai ser falado de hoje até sexta, dia 20, que nós vamos encerrar isso aqui. Então, se você queimar essa etapa da semana passada, você vai deixar parte importante para trás desse ensino, que você não vai conseguir, de repente, romper para entrar. Não é um negócio que dá para você pegar hoje, falar, não, eu vou daqui para frente, vai dar certo. Algumas coisas você vai pegar, mas você vai perder bastante etapa que vai ser assim, muito importante você ter acesso. Então, em nome de Jesus, assista as 5 ministrações da semana passada. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Gênesis 3:8 vai falar assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, irmãos, isso aqui vai resumir bem o que nós falamos até agora. Então, entenda que Deus vai continuar falando. Quando ouviram, eles já tinham caído. E você fala assim: não, eu estou ouvindo a Deus, mas você já pode ter caído. E agora você vai ter que ter entendimento de como restaurar isso. Deus não para de falar porque você teve problema, mas Deus quer falar para te tirar do problema. E se você se esconde, fica complicado. Então o que acontece? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, Deus visitava esses homens, esse homem, essa mulher, todo dia, na viração do dia. Ele estava lá. Bom dia, irmã Jéssica. Todo dia ele estava lá. Aí eles caem. Deus sabia que eles tinham caído? Claro, porque Deus é Deus. E aí Deus fala assim: hoje eu não vou. Eles me irritaram, eles comeram. Ele fez uma reunião lá com o Espírito Santo, com Jesus, chamou alguns anjos, alguns arcanjos, uns querubins, e falou: o negócio é o seguinte, eu não estou bem hoje, vocês oram por mim, porque Adão comeu, Eva comeu, não vou descer lá no jardim, não quero conversar com eles. Ora aí para que eu tenha graça de descer amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui deixa eles lá. Não. Deus, ele não muda a essência dele. Deus continua tendo identidades, tendo a essência, Deus é Deus e acabou. Então ele vê, ele se entristece, porque foi a segunda apunhalada que ele leva. Nós precisamos entender que os projetos de Deus, na verdade, o que ele confiou, em quem ele mais depositou expectativa, ele foi traído. Começa com Lúcifer, que era um top de linha, querubim ungido, aferidor de medidas. Quem que arquiteta todo o projeto contra Deus? Esse que ele acreditou. Depois ele vem e deposita a imagem e semelhança dele no homem. Quem que trai a Deus? Esse homem. Então entenda
que Deus ele foi traído. E ele estava sendo traído aqui pela sua imagem e semelhança. Ele estava sendo traído aqui por aquele que ele olhava e falava assim, vou depositar toda a minha essência em você. Você vai ser, você vai fluir naquilo que eu fluo, você vai ter aquilo que eu tenho, você vai reinar, dominar, você vai dar nome, você vai... Então Deus tinha uma expectativa. E de repente aquele homem trai. E aí o que ele faz? Ele vai lá. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou, onde você está? É o que Deus está fazendo hoje para mim e para você. Pastor, mas eu caí, eu estou com um problema, eu decepcionei, eu sou improdutivo, eu estou fora da... Não interessa o que você fez, Deus está atrás de você. Onde você está? Para de se esconder. Se apresente. Fala, Senhor, eu estou aqui, só que eu fiz besteira. Ele está querendo nos achar. Ele está querendo nos visitar para nos restaurar a cultura do céu. Adão e Eva foram as pessoas que mais acessaram a cultura do céu, 100% da cultura do céu. Porque o que eles tinham ali era tudo de Deus, eles não tinham inimizade, eles não tinham rancor, eles não tinham inveja, eles não tinham medo, eles não tinham enfermidade, eles não tinham raiva, eles não sabiam o que era isso. Essa nudez que eles se esconderam, justamente, eles viram isso, porque eles recebem a iniquidade, eles recebem a manifestação da serpente, e os olhos espirituais deles, então, é aberto, e eles começam a ver, não é só uma nudez física, eles não se esconderam por uma, mas eles se esconderam por uma nudez espiritual, agora eles viram o que eles não iam ver. Existia dentro deles algo que não existia, porque eles eram a cultura do céu. Então eles viam o que o céu via, eles ouviam o que o céu falava, eles andavam dentro daquilo que o céu dava de coordenadas, e era tudo perfeito. Mas, de repente, isso aí rui, isso aí cai por terra. Então, na minha vida e na tua vida, de repente, nós vivemos uma temporada tremenda, com uma essência, com uma marca, com uma manifestação do céu, colocando a cultura do céu para funcionar, mas em algum momento nós tropeçamos, em algum momento nós tivemos problema, e estamos enroscados nisso até hoje, e Deus quer restaurar a nossa identidade, quer restaurar a identidade da mulher, onde você está, então Ele está te buscando. Aí ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, dois pontos importantes aqui, quando nós caímos. Deus não para de falar e nós não paramos de ouvir. Porque Deus falou com eles, depois deles terem caído, e ele ouviu estando caído. Então, você, o que você está ouvindo, será que essa voz é de Deus ou não? Será que eu sou digna? Será que ele está me chamando mesmo de volta? Será que ele está me procurando? Será que esse onde estás é para mim? É para você que caiu, que está com problema, que está enroscado, que ele quer restaurar a tua identidade, ele quer te colocar de pé, ele quer te devolver a cultura do céu para você fluir. É para você, mulher. É para você. Ele quer te visitar. Onde você está? Eu não perdi a minha essência, eu quero te visitar do mesmo jeito, eu te amo da mesma forma, e eu vou fazer com que você volte à essência. Então, entenda isso, o que você está ouvindo é de Deus mesmo. Porque nós falamos assim, a nossa linha de raciocínio na cultura da terra, porque nós somos maus. Bom, eu fiz uma coisa errada, eu me escondi. E agora é impossível Deus estar falando comigo. Porque quando eu faço uma coisa errada e me escondo, a minha mãe não fala comigo, meu irmão não fala comigo, meu marido não fala comigo, a minha esposa não fala comigo, o meu pai não fala comigo. O que as pessoas falam? O que a gente fala? Ah, fulano me deu um gelo de uma semana, ficou sem falar comigo. Fulano me deu um gelo de um mês, ficou sem falar comigo. Passava pela casa assim e me sentia invisível. Passava, cruzava, nem bom dia, nem boa tarde, nem vai para o inferno, nada. Passava. Você se tornou inexistente. E essa cultura da terra, que as pessoas fazem com você e você faz com as pessoas, de tornar as pessoas invisíveis, que você não quer ver, não quer ouvir, não quer falar, não é a cultura do céu. Deus tanto fala com você, como você ouve e como ele quer te ouvir. Então ele não vai dar um gelo em você. Ah, não é possível que Deus esteja falando comigo, porque olha o que eu fiz, olha onde eu estou. Essa voz não é dele, é do diabo, é da minha cabeça, é da minha alma, é de Deus, é do céu, ele está te buscando. Ele está querendo falar com você, ele está querendo restaurar a tua identidade, ele está querendo te tirar desse ambiente. É Deus mesmo que está falando.
Então ele vai continuar falando e você vai continuar ouvindo. Ele não vai fechar o teu ouvido, ele não vai quebrar o relacionamento, ele continua falando porque ele quer te buscar. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, esse aqui é o versículo chave de todo esse ensino. Nós iríamos começar com esse versículo segunda-feira passada. Por isso que eu falei que Deus, então, precisou puxar para trás um pouco, porque nós entendemos da parte de Deus que você não teria condição de se estabelecer no que vai ser falado daqui para frente se você não tivesse ouvido e feito o que nós falamos a semana passada. Então, é primordial que o da semana passada seja ouvido e aplicado para que você entenda esse versículo e possa se libertar daqui para frente. Amém? Isso aqui. Então, versículo 16. Multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Então, essa gravidez, para mim, ela abriu um leque. Ela não ficou numa gravidez de uma criança. Mas essa gravidez, para mim, observando a vida da mulher, ela, para mim, ela tem um desdobramento, ela tem um estilhaço. Essa palavra que Deus libera sobre a mulher, que não é só em meio a dores você vai gerar filho, um filho mesmo, o Mateus, meu filho. Não, em meio a dor você vai gerar tudo, porque para a mulher tudo é complicado, tudo é difícil. Aí o teu desejo é para o seu marido e ele te governará. Então o que você precisa? De um bom marido. Para você ter identidade, para você poder estar livre, para você ter uma submissão, você precisa de um marido, você precisa de um cabeça, porque você agora está, como a pastora Fátima me ensina, descabeçada. Se você está descabeçada, se você não tem um cabeça saudável, você não tem ele não tem uma missão. Se ele não tem uma missão, você não tem uma submissão. Se você não tem uma submissão, você está vagando nessa terra com uma cultura da terra que você não consegue fazer mais nada. Mas a pergunta que me veio no dia que eu comecei a pensar nisso, e a injustiça que parece que paira sobre esse assunto, é que a mulher, ela ficou debaixo desse governo que Deus falou, que o governo seria para o marido dela e o desejo também, e ela ia gerar em dores, e não tem saída. Ah, mas então, acabou. Porque se o meu marido não se posiciona, eu não tenho o que fazer. Se o meu marido não ficar em ordem, eu estou perdida. Então, a minha missão agora é restaurar a vida do meu marido para ele poder ter uma missão, para depois eu ter uma submissão, para eu poder ser feliz, para eu poder parar de gerar em dores, para eu poder. O meu desejo é para ele, mas ele cuida de mim, e o governo dele é para ele, mas ele me sustenta. Não no sentido de pôr comida na mesa, mas ele te sustenta na tua emoção, no sentimento, no amor, na proteção, de você ter um ombro para reclinar a sua cabeça. O que nós queremos hoje fazer com que a mulher ela tenha um ombro para reclinar a cabeça? Eu tenho uma forma de abraçar as mulheres. Eu não gosto de abraçar porque para mim não dá certo você abraçar uma mulher de frente. Eu abraço a mulher de lado e eu coloco uma grande maioria das mulheres é mais baixa do que eu coloco a cabeça da mulher aqui, ó. Aí eu abraço aqui e eu fico aqui. E tem mulher que chega a suspirar. Por quê? Porque ela precisa de um ombro. Então eu fico aqui, eu abençoo ela, minhas filhas espirituais, minhas irmãs em Cristo, minha esposa agora, tenho feito com ela abraço. Porque a mulher precisa de um ombro, precisa de um lugar de descanso. Então quando você coloca a mulher aqui, eu na figura de um pastor ou de um pai, às vezes a mulher até suspira, porque, cara, apareceu um ombro, apareceu um peito para eu reclinar a cabeça, para eu poder
dá uma sossegada, dá uma aliviada. Então, você precisa disso. E é isso que nós vamos aprender nesses dias, que você tem esse lugar em Deus, antes do seu marido se posicionar. E você acessar esse lugar em Deus será fundamental para você ter uma condição em Deus de gerar algo para o teu marido. Porque hoje você está lutando na cultura da terra, toda ferida e arrebentada, sem um lugar para recostar a tua cabeça, tentando restaurar alguém que permita você recostar a cabeça. Então, o teu marido, ele te repulsa, ele te repele, ele não deixa você recostar a cabeça. E mesmo quando você insiste, porque às vezes a mulher vem, ela está tão carente, tão necessitada, que ela vem e encosta, mas espiritualmente não acontece nada, porque ele não tem o que passar. Não é um recostar físico. Eu preciso ter um ombro aqui, eu preciso ter um peito para pôr a cabeça da minha filha espiritual, que eu tenho uma realidade espiritual para passar para ela, porque eu não posso passar nada físico, eu não passo nada da minha mente, eu não passo nada de uma força ativa, eu passo uma realidade do céu. Filha, você é abençoada, você está guardada, eu te abençoo. Vai embora. Vamos romper. Então, por que que essa pessoa sente essa presença? Não, ela não vem de mim, mas ela vem do céu, passa por mim, eu tenho uma realidade espiritual para falar: fica tranquila, você tem alguém por você. O Senhor Jesus Cristo é por você. E no que você precisar e eu puder, conta com o Pai. Acabou. Aí aquilo entra. Agora, se eu fizer isso na minha natureza humana, não tem nada para passar. Deus me livre e guarde de fazer isso. Eu só vou passar contaminação e receber contaminação. Que o Senhor me guarde e me livre. Então, eu preciso gerar algo em Deus, acessar a cultura do céu, para quando eu for ministrar isso, eu tenha autoridade no céu para ministrar. Até para não ser uma brecha para eu ser contaminado com algumas coisas. Porque não é todo mundo que você abraça que está voando. Então, nós temos que ter esse cuidado. E você deita às vezes até, mas você não fala, pastor, mas não muda nada. Por quê? Porque o teu marido não tem essência. Então você precisa encontrar um peito para encostar a tua cabeça, onde tem uma essência e uma cultura do céu para você ser ministrada. Para você ter uma cultura do céu que realmente mude aquilo que está travando você na tua rota profética e te abençoe, como o apóstolo ensinou ontem, em Brodowski de manhã, te abençoe. Um pai, um marido que te abençoe, que te dá destino, você fica livre para avançar. Então, o que eu entendo da bênção? Quando alguém reclina, quando uma filha espiritual, quando uma irmã em Cristo, uma ovelha reclina a cabeça aqui, um irmão, eu te abençoo, agora vai. Você está livre para romper, você está livre para ir adiante, você está livre para... É até engraçado, você pega cada homem, mas uns caras machos mesmo, uns cabra do meu tamanho, mais pesado, mais forte, e quando se abraça, aí eu já abraço mesmo normal, de frente, e quando o cara deita aqui, para ele encontrou o que ele precisava, porque ele encontra um pai. Homem, homem forte, que se olha assim e fala, cara, esse cara tá voando, ele não precisa de nada, ele precisa de um ombro, ele precisa de um pai. A minha vida, eu tenho 1,80 m e pouco, cento e poucos quilos, e eu preciso de um pai. Se eu ficar sem um pai, eu tô perdido. Eu não funciono sem pai, eu não funciono. Tem uma coisa na minha vida que não dá certo. Se eu não tiver um pai, eu tô perdido. E eu não preciso ter um pai como eu tive lá esse final de semana, sábado e domingo com o apóstolo. Ficamos um tempo junto ali, conversamos, ficamos perto da churrasqueira, fazendo churrasco, ele ali. Não é desse contato físico. Graças a Deus por esse contato físico. Abracei, beijei, na hora de ir embora falei, me dá outro abraço, me dá outro beijo, e tudo bem. Brinquei com ele, tá tranquilo. É interessante também, mas eu preciso saber, dentro de mim, espiritualmente, que eu tenho alguém me representando. Eu tenho essa necessidade. Eu tenho Deus como meu pai, e hoje eu tenho o apóstolo Éder como meu pai. E eu preciso ter essa referência. Porque se, porventura, enroscar alguma coisa, eu tenho aonde recorrer. Eu sei que tem alguém intercedendo por mim, eu sei que tem alguém me cobrindo, e eu sei que eu tenho alguém para mandar um WhatsApp para ligar, como em casos emergenciais eu ligo, apóstolo, entornou o caldo aqui.
E aí eu tenho um alinhamento e beleza. Então não é ter 1,85 m, não é ser forte, não é ter 100 e poucos quilos. Você precisa de um pai. Entenda isso. Você precisa de um pai que te passe a cultura do céu. Então, às vezes, você pega uns irmãozão, você fala, cara, esse cara aqui não precisa de nada, precisa. Ele precisa deitar no ombro de um pai, falar, cara, eu não tô legal, eu não tô funcionando. Tá doendo. Por quê? Porque ele é órfão. E a cultura da terra de orfandade está regendo ele. Então, ele precisa puxar a cultura do céu de paternidade, e aí, no caso, a minha parte pastoral, de paternidade, eu preciso puxar essa cultura do céu e estabelecer sobre a vida desse homem que é forte, que é machão, mas ele está arrebentado, ele está moído. Aí eu transfiro isso para ele, eu imparto isso com ele, e aí ele vai. Ora por ele, irmão. O dia que ele quiser conversar, eu estou disponível. Então, é isso que acontece. É isso que tem que acontecer. Ele vai receber isso. E depois que ele recebe isso, aí ele fala, cara, agora eu tenho alguém por mim. Irmãos, é um negócio, eu sei lá, é esquisito, mas funciona, dá certo. Aí, ó, 120 quilos, aleluia. Quem sabe um dia Deus permita de eu dar um abraço nele, ainda que seja à distância. Eu tenho abraçado gente à distância, Deus tem me dado essa graça de abraçar a gente à distância. E Deus tem operado aí para a glória de Deus. Então, irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos dessa visitação. Então, nós vamos amanhã continuar a partir desse ponto aqui. Mas como que eu faço agora? Como que eu saio desse ambiente? Porque eu não tenho marido, pastor, eu não tenho quem cuida de mim, eu não tenho quem me dá esse destino, eu não tenho quem me abençoa, eu não tenho quem me destrava, eu não tenho nada, eu estou aqui vegetando, eu estou aqui sobrevivendo com a ajuda de aparelho, eu estou assim, eu estou internado, eu estou na UTI espiritual, eu preciso. E a partir da manhã nós vamos começar então a dar uma desmontada nessa estrutura da terra, dessa cultura da terra, e você vai perceber que é possível você acessar uma cultura do céu e sair desses ambientes. E entrar num novo de Deus, independente do teu marido, independente do teu pai, não independente do problema dele, mas independente. Enquanto ele não se posiciona, eu vou ser feliz. Enquanto ele não se posiciona, eu vou viver bem. Enquanto ele não se posiciona, eu tenho alguém por mim. Enquanto, porque você não pode ficar presa nesse ambiente. E a maioria das mulheres estão presas nisso. Estão com a mentalidade delas dentro daquilo. Não, se a comida não vier dali, é aquele Egito. O teu marido é o teu Egito. Se a comida não vier dali, Deus está te chamando para a liberdade, para a libertação, mas você está insistindo, não, é melhor ficar aqui. Porque se eu me posicionar, nem um prato de comida eu tenho, porque ele é ruim. Porque aquele povo estava vendo o Egito bom, mas o Egito era ruim. Mas você, às vezes, até já tem a revelação. Não, meu marido, ele é ruim. Então, se eu me posicionar em Deus, aí ele vai fechar as portas para mim mesmo. Porque eu levando ele meio em banho-maria já está difícil. Imagina se eu falar, cara, aqui vai ser assim, aqui vai ser assado, que é o que Deus tem falado para mim. Aí ele me mata mesmo, aí acaba com a minha vida. Então você acaba vendo um marido bom, no sentido assim, não bom, um bom entre aspas, né? Ele põe a comida na mesa, mas você também conhece a natureza dele, que é um marido ruim. Que se eu me posicionar, aí ele fecha as portas. Mas será que esse marido, ele é tão poderoso assim para numa cultura da terra, influenciado por demônios, conseguir ultrapassar um limite, uma barreira de oração, que você está puxando uma cultura do céu e apresentando o sangue de Jesus Cristo e se posicionando e passando um sangue no teu umbral, será que esse espírito de morte que é liberado pelo teu marido vai te pegar lá dentro? Eu creio que não. Eu creio que se você se posiciona, você passa o sangue do umbral, você sacrifica, você se relaciona com o cordeiro, você entra, você se guarda e você se posiciona e você anuncia para o teu marido. As coisas vão funcionar assim, em Deus. Cultura do céu, dentro da palavra. Não invencionices. E quando o anjo da morte se levantar, ele vai ter que passar por cima.
porque você está guardado ali. O problema é que você não tem expectativa e relacionamento com Deus o suficiente, ou uma confiança em Deus o suficiente, para saber que o sangue no umbral te guarda. Você acredita muito mais no anjo da morte do que no anjo da vida. Você acredita muito mais na visitação da morte do que na visitação da vida. Você acredita muito mais naquilo que você está vendo do que naquilo que você não vê, porque a tua cultura é terrena. Então você vê o teu marido gritar, você vê o teu marido fazer, e aquilo você fala, não, essa é a verdade, porque você não vê a Deus, porque você não vê as coisas do céu. Mas se você se deixar tocar pela cultura do céu, você vai começar a ver a Deus, você vai começar a ver o céu, e dentro daquilo que você vê, você se estabelece, e dentro daquilo que você se estabelece, você está blindada. E aí a cultura da terra se levanta contra você e não te acha em lugar nenhum, você não existe mais. Entenda que a cultura do céu te torna inexistente para as regências da cultura da terra, você está guardada. Porque senão, irmãos, para que nós iríamos precisar do sangue, do nome, do poder de Deus, da grandeza de Deus, para fazer o quê? Se isso é inoperante. Por que eu vou me gastar em Deus, fazer tudo o que eu faço para não acontecer nada? Para continuar a mesma coisa? É o patrão te extorquindo, fazendo você fazer hora extra, trabalhar a mais, trabalhar em feriado, te registra com um valor e te paga outro te paga menos, não faz um acerto, e você não tem ninguém por você. Você está escravo, é uma escravidão, você tem que sair disso. Esse patrão está sugando você, você é uma escrava, você vai ter que se posicionar. Mas eu fico nessa escravidão, porque se eu sair desse emprego, eu vou passar fome. Você não vai passar fome, porque o céu vai te sustentar, vai ter uma outra porta para você. Entenda essa cultura. Amém. Então, a minha cidade, por exemplo, é uma cidade que escraviza, é uma cidade que suga. Então, eu estou falando de coisas que a gente vê aqui. Pessoas que trabalham, que têm um registro na carteira de R$ 2.500, porque é obrigado, porque é o piso, mas ele ganha 1.700. E o patrão fala assim, você quer sair ou quer continuar aqui? Eu vou te pagar 1.700, mas eu sou obrigado a te registrar com 2.500. Assina aqui que você recebe 2.500, mas vai cair na tua conta 1.700. E aí sabe o que acontece? A pessoa está escravizada, sendo explorada, está mentindo, está abrindo brecha na sua vida, está arrebentada, porque ela não acredita na cultura do céu. Porque ela precisa daquele prato de comida. Então ela fala, bom, é melhor eu pegar os 1.700. É melhor eu receber esses 1.700 do que eu ficar aqui, do que eu sair e não ganhar nada. Então eu vou até mentir para isso, porque entenda que você assinar um holerite de 2.500 recebendo 1.700, você está mentindo. E você sabe que mentira não faz parte do reino dos céus. É um reino dessa terra. É uma cultura dessa terra, não faz parte da cultura do céu. O diabo é o pai da mentira. Nós temos ensinado que todo pai precisa de uma mãe para gerar. Então, quando você mente, você é mãe de um filho do diabo mesmo. Se o diabo é o pai da mentira, está escrito lá, João 10:10. Ele é o pai da mentira e fala do que lhe é próprio. Nunca vi um pai gerar sem uma mãe. Quando nasce uma mentira? Quando ele acha uma mãe. Então, quando você e eu assinamos um documento declarando que nós recebemos tanto, mas recebemos a menos, estamos nos relacionando com o pai da mentira e fazemos um filhinho com ele. Por isso que a mentira te dá tanto problema. Porque você começa a gerar filhos. E você que mente, você tem filhos recém-nascidos, tem adolescente, tem na faculdade, tem casado, você fica cheia de preocupação. A minha esposa fala assim, o mentiroso tem que ter boa memória, porque ele vai ter que contar a história sempre do mesmo jeito, mas é mentira. Se ele tiver uma memória, que nem para mim, se contar uma história para mim, principalmente que tiver nome e número, se você estiver mentindo, pensa bem o que você vai fazer, porque se você me contar a história de novo com outro número, eu lembro. E se você contar a história de novo com outro nome, eu lembro. Então, se você mentir para mim, anota, para você falar sempre o mesmo número, a mesma mentira. Porque se Deus não me revelar, eu também não vou descobrir. Agora, se você falar que um dia você pagou 32 mil, não sei no quê, e depois você vier contar a mesma história e pagou 24, vou falar, irmão, mas você pagou 32 ou 24? Então, vou pegar a sua mentira. Ah, não, é que eu me confundi. Beleza, pode se confundir. Agora, se você mentir, eu fico atento e eu lembro.
Eu tenho essa graça do Senhor aí. Então, o mentiroso tem que ter boa memória. Então, você mente, você faz um filhinho com o capeta e depois você tem que cuidar disso. Tem uma mentira de ontem que está chorando, você vai ter que dar mamar, você vai ter que trocar fralda. A mentira dá muito trabalho. Então, toma cuidado com isso. Saia de todo o ambiente de mentira, em nome de Jesus. Que a mentira não faça parte da tua vida. Pastora Belkis, a pastora da minha esposa, ela falava assim, mentira nem para salvar uma vida. Ela entendia que a mentira não tinha por onde, nem para salvar uma vida. É melhor que morra dentro da verdade do que viver dentro da mentira. Eu creio que é isso que ela estava falando. Cara, mentir nem para salvar uma vida. Mentira não pode fazer parte da nossa vida, porque nós vamos estar manifestando algo que é muito forte do diabo. Ele é pai e fala do que ele é próprio. E aí nós damos voz para isso, nós estamos falando do que é próprio de Satanás. Então nós precisamos falar a verdade. Eu não consegui ler aqui o que a irmã escreveu, mas eu vi aqui audiência jurídica. E eu me lembrei agora, ela falando, que eu tive uma audiência com um funcionário que eu tive aqui no mercado, e quando foi fazer o acerto dele, a mulher do escritório de contabilidade falou para mim assim, ó, fala para ele te colocar na justiça, porque esse cara é complicado. Você vai pagar todo o acerto dele, ele vai te colocar na justiça do mesmo jeito, porque eu já percebi que o caráter dele não é legal pelas conversas dele aqui. Aí eu liguei para ele e falei, ô fulano, me coloca na justiça para a gente fazer um acerto. Não, mas eu não quero fazer isso com você. Eu falei, não, coloca lá. Aí ele foi e colocou. Aí me chamaram lá. Aí fui na audiência, eu já estava numa situação muito complicada. Aí o advogado pediu, na época, mais de 30 mil reais. Esse cara já tinha, bom, enfim, bem complicado, saiu devendo, um monte de coisa. Eu não devia nada para ele. Mas aí eu fui lá, aí pediu lá um monte de dinheiro. Aí eu falei que eu não podia e fiz uma proposta de 3 mil reais em 10 vezes de 300. E aí eles saíram da sala para conversar, ele e o advogado. Aí o juiz lá, quem estava fazendo, falou assim para mim, olha, a tua situação é complicada, porque você já não trouxe um advogado e você agora ainda faz uma proposta dessa, de 3 mil reais. Eu peguei e falei para ele assim, deixa eu falar uma palavra para o senhor. O senhor conhece? E preguei uma palavra para ele. A mulher do lado aqui, digita lá, instalou um zóio desse tamanho. Não sei se o cara era ateu, era muito... Ela falou, nossa, agora vai azedar mesmo. E o cara estava me enquadrando, ele estava bravo comigo, porque eu não tinha levado advogado, porque a bênção lá da contabilidade não falou para mim que tinha que levar um advogado, e por causa da proposta que eu tinha feito. Mas quando eu coloquei a minha vida diante dele, preguei uma palavra, eu falei, ó, eu fiz como filho pródigo, eu desperdicei todos os meus bens, e eu estou voltando para casa agora, cara, eu estou quebrado, eu não tenho de onde tirar isso. Eu peguei a herança do meu pai e desperdicei tudo com as minhas próprias vontades, com a minha soberba, com a minha arrogância. Eu joguei tudo no lixo. Eu estou voltando para casa, descalço, sem autoridade, sem anel, sem uma roupa, sem nada. Eu não tenho como pagar mais do que isso. E falei a minha verdade e trouxe uma palavra. Quando o advogado e o menino voltou, que eles sentaram e não deixou nem falar. Falou, olha, eu estava conversando com ele e eu vou dar um conselho para vocês. Aceitem a proposta, porque do que ele me falou e eu acreditei nele, é o melhor para vocês. E eles aceitaram a proposta, porque eu falei a verdade. Porque eu trouxe trouxe uma palavra com a verdade. E a verdade me representou. Era uma coisa que ia dar uma complicação tremenda. Mas a verdade me representou. Então entenda, a verdade vai te representar. A verdade vai fazer com que você chegue onde você tem que chegar, de alguma forma, porque você está trazendo uma cultura do céu, e o céu é responsável por você. Não, eu vou falar essa mentira aqui, porque se eu falar a verdade, eu vou ajeitar. Cultura da terra vai sempre te prejudicar. Filho com Satanás. Mata esses filhos. Pastor, mas eu tenho um monte de filho. Eu tenho um monte de mentira em aberto, vai se arrepender. Pega filho por filho que você lembrar e vai matando esses filhos. Fala, pai, eu menti para minha esposa aqui, eu menti para o meu pai aqui, eu menti para minha mãe aqui, eu menti para o meu marido aqui, para o meu patrão aqui, eu menti para o senhor sabe, mas eu menti, ai, vai. Na mentira e nos desdobramentos da mentira. Cuidado também com isso. Nós estamos indo para um outro lado aqui, mas Deus sabe por quê. Porque você precisa estar limpa para receber essa manifestação, para você ter identidade. Então, vai se limpar da mentira.
Teve uma ocasião na minha vida que eu não queria vir no culto aqui em Duartini. Eu trabalhava em Bauru. E a única coisa que a minha pastora na época aceitava, justificativa para você não estar num culto, era o trabalho. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava num açougue em Bauru. No dia do culto, que eu não queria vir no culto, eu ligava para ela umas 6h30. Pastora, vou ter que ficar até mais tarde hoje. Amém, irmão. Deus te abençoe. Bom trabalho. Mentiroso sem vergonha. Eu. Sabe por quê? Porque eu não queria vir no culto. Mas como eu sabia disso, da cultura que ela passava, para não mas eu não precisava trabalhar. Eu inventava um serão, eu inventava uma hora extra, porque o açougue era do meu irmão, eu trabalhava para ele, então eu ficava lá. Era verdade que eu fiquei, mas era mentira que eu precisava ficar. Eu usava isso como um atalho, como algo para eu não fazer o que eu não queria. Mentiroso. Entendeu? Então, cuidado com a mentira e com os desdobramentos, porque parece até que é verdade. Ah, amor, hoje não vai dar porque tal coisa. Às vezes até é verdade, mas você provocou isso. Para não se deitar com o teu marido, para não se deitar com a tua esposa. Cuidado com a mentira e com os desdobramentos dela. Cuidado com a mentira e com as entrelinhas. Parece que é verdade, parece que você está servindo a pessoa. Para a pastora, parece que eu estava sendo um diácono alto nível. Liga para avisar, pede perdão, fala que vai trabalhar, ela me abençoa. Mentiroso, sem vergonha, cafajeste, porcaria de diácono. Porque estava mentindo para minha pastora, recebendo a bênção dela. Que coisa horrorosa, que o Senhor me perdoe mesmo, em nome de Jesus. Então entenda isso. Você quer ter sua vida restaurada, a tua identidade, vai se arrepender das mentiras. Pastor, mas se eu falar, vai se arrepender das suas mentiras. Vai diante do Senhor e fala, Senhor, Pai, eu menti. Eu menti. E fala como filho pródigo mesmo. Menti. Pequei contra o céu, pequei contra ti, me perdoa. Me dá a chance de ter acesso à mesa de novo. Me restaura. E vai matando esses filhos aí. Que esses filhos aí não tem importância matar, não. Filho feito com Satanás é para matar mesmo. Vai matando. Vai matando, vai matando, vai matando. Essa mentira aqui, essa aqui. Acaba com essas piaradas aí. Que só te dá despesa, dor de cabeça, tormento, medo, que aí você não consegue. Ai, se descobrirem. Está sufocada por causa da mentira. Nem respira direito por causa da mentira. Ai, porque. E agora se descobrirem que eu peguei? E agora se descobrirem que eu não fui? E agora se. Por quê? Vai se arrepender. Limpa o mundo espiritual. Sai desse ambiente. Para que você possa ter a tua identidade restaurada, a tua vida restaurada, você poder acessar aquilo que Deus tem para você, e você puxar a cultura do céu para a terra, e você estar realmente sendo uma mulher feliz, plena em Cristo, independente de tudo e de todos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amanhã, para a glória de Deus, 7h30, estaremos na área. Shalom, shalom.